Olá, gente. O tema da nossa aula gravada de hoje vai ser a classe Dinofícia e o filo Aptofita. Essa aula vai ser disponibilizada em duas partes, tá? Primeiro a gente vai ver exclusivamente a classe Dinofícia, depois teremos apenas a parte Aptofita num outro vídeo separado, tá? Bom, então, sobre onde está as dinofícias, né, dentro da árvore dos eucariotas, elas estão, então, localizadas dentro do reino cromista, do sub-reino Sá, né, que é formado pelos grupos dos Stramenophylla, Alveolata e Rhizaria. O filo é o filo Myozoa, atualmente, e a classe é a classe Dinofícia. Então, é representado por algas assim com morfologias bem diversas, né, são microalgas bastante bonitas e também importantes sob vários aspectos, tá? E como a gente viu lá na aula sobre evolução das algas, os dinoflagelados, né, são oriundos principalmente dessa linhagem aqui vermelha, né, ou seja, são formados a partir de um processo, né, eles foram originados a partir de um processo de endossimbiose secundária com uma rodofita, tá? Então, nesse caso, eu tinha um hospedeiro alveolado, e que houve então esse processo de endossimbiose com a rodofita, né, originando esse cloroplasto com clorofilas A e C e peridinina, né, predominantemente. Existe também alguns dinoflagelados que vão apresentar cloroplasto com clorofila A e B, por terem sido oriundos de uma endossimbiose secundária com uma clorofita. E também existe dinoflagelados que são originários de um processo de endossimbiose terciária, onde um dinoflagelado sem cloroplasto, né, houve uma perda de cloroplasto, depois uma reaquisição, e essa reaquisição veio de uma alga que já tinha um cloroplasto de endossimbiose secundária, que eram as aptofitas, né? E daí, como resultado, esse grupo aqui vai apresentar um cloroplasto com clorofila A e C, e o pigmento acessório vai ser fucoxantinas ou ficobilinas, tá? Então, a gente observa aqui que os dinoflagelados são um grupo que apresentam maior diversidade em termos de morfologia, né, e estrutura desse cloroplasto. Bom, como características gerais, os dinoflagelados eles vão ser algas predominantemente planctônicas, conhecidas vulgarmente como dinoflagelados, tá? Então, essas algas raramente vão ser encontradas em outros compartimentos aquáticos que não sejam o ambiente pelágico, na forma planctônica, tá? Dificilmente vamos encontrar, por exemplo, essas algas fazendo parte do perifíton, do benthos, né? Contudo, a gente vai ver mais para frente que algumas vão ser simbiontes, então podendo estar associadas a outros organismos. Apresentam dois flagelos e uma morfologia bem característica, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem ao lado, ela apresenta uma morfologia, né, em que essa alga, ela em geral vai ser dividida em duas porções distintas, que a gente vai ver, né? O flagelo não está bem presente aqui, mas a gente vai detalhar mais para frente. A diversidade de dinoflagelados é de aproximadamente 3.500 espécies, onde a maioria delas vai estar habitando ambientes marinhos. Então, elas são mais facilmente encontradas em ambientes marinhos, mas algumas podem ser encontradas também em ambientes de água doce ou estuários. Embora elas possam, de fato, ser bastante abundantes em ambientes estuarinos e de água doce, a maior diversidade, né, quantidade de espécies, a gente vai, de fato, ter registros nesse ambiente marinho. 50% das espécies de dinoflagelados são fotossintetizantes, apresentando os diferentes tipos de cloroplastos, como a gente viu, né? Mas boa parte desse grupo vai ter espécies que são heterotróficas, tá? Então, existe essa diferença aí, né, nessa questão
da forma de aquisição de alimento, né? As que são autotróficas, elas podem ser autotróficas exclusivas, mas também elas podem ser mixotróficas, ou seja, elas vão ser autotróficas e em momentos em que, por exemplo, existe baixa concentração de nutrientes, né, para executar a fotossíntese, elas podem vir a se tornar heterotróficas, né, ou seja, elas alternam, né, entre a heterotrofia e a autotrofia. E os cloroplastos, em geral, vão apresentar 3 envoltórios, que é o número típico, né, dos cloroplastos que são oriundos de uma endossimbiose secundária. A célula dos Dinophysia vão se apresentar de forma unicelular. Então, a gente não vai observar espécies que formam filamentos, né, e colônias, né, são raras. Então, em geral, os indivíduos eles se apresentam na forma unicelular. Essa célula vai apresentar um envoltório que é chamado de teca, e essa teca ela é formada por 2 metades. Uma metade é chamada de epicone e a outra metade hipocone. Além disso, essa teca também vai apresentar fissuras, né, vão apresentar uma estrutura chamada cíngulo e outra chamada sulco, que são justamente essas fissuras onde estão localizados os flagelos. E os flagelos eles vão ser sempre em número de 2, sendo um longitudinal e um transversal. Agora a gente vai ver alguns detalhes com relação a essas estruturas, tá? Então aqui, os dinoflagelados, né, são indivíduos que se apresentam na forma unicelular, apresentam uma teca, que é essa estrutura que envolve a célula. Essa teca ela é dividida em epicone, que é essa parte aqui, e um hipocone, que é essa daqui. Tá? Esse hipocone vai ser a parte inferior, entre aspas, né, da célula, e onde eu vou ter localizado esse sulco, que é essa fenda, que ela percorre nesse sentido aqui da célula, tá? Da parte anterior para posterior. Então, aqui eu tenho o sulco e aqui eu tenho o cíngulo, que vai, então, rodear toda essa teca nesse sentido, né, nesse sentido transversal aqui da célula, tá? É como se fosse uma cintura, entre aspas. E então eu vou ter um flagelo longitudinal saindo aqui desses sulcos e um flagelo transversal percorrendo todo esse símbolo, tá? Observem também que essa teca ela é formada por várias plaquinhas, um pouco com formato meio geométrico, meio hexagonal, né? Que apresentam alguns poros também. E a gente chama essas estruturas de placas tecais, tá? Então, quando o indivíduo ele secreta, forma essas estruturas, né? Essa teca, ele produz, né, na forma de placas que se organizam então na superfície ali da célula. Dentro da célula a gente vai encontrar como estruturas principais um cloroplasto, né, vários na verdade. Né? Esse cloroplasto ele é típico dos dinoflagelados por apresentar essas características, né, que são 3 camadas, né, a clorofila A e C, e os carotenoides predominantes, que são os pigmentos acessórios da fotossíntese, são a peridinina e a neoperidinina, tá? E em 50% das espécies, eu vou ter a presença de um pirenoide no interior desse cloroplasto. Lembrando que a função do pirenoide, né, principalmente, é armazenar a enzima rubisco, que é uma enzima que atua na fixação do CO2 no processo de fotossíntese. A gente vai observar também a presença de grãos de amido, que é a substância de reserva dessa célula. Ela vai estar presente no citoplasma, tá? Ou seja, fora do cloroplasto. Elas podem apresentar também um estigma, tá? Que vai ser representado por
gotículas de carotenoides, ácidos graxos, pode estar presente, né, mas não é comum. E uma característica que é única dos dinoflagelados, que é a presença de um dinocário ou núcleo dicariótico, que está representado nessa imagem aqui ao lado, onde a gente observa que nesse núcleo os cromossomos estão condensados. Então, normalmente os núcleos eles são condensados, né, durante o processo de mitose, e durante a intérfase esses cromossomos eles não estão condensados. Contudo, nos dinoflagelados eles ficam assim permanentemente condensados, independente se está em divisão celular ou não. Ou seja, mesmo na intérfase, a gente vai observar nessa condensação dos cromossomos. Então, aqui mais outra ilustração, mostrando todas as estruturas celulares externas e internas, né? Aqui é o indivíduo visto externamente, onde a gente vê aqui o epicone, e aqui embaixo o hipocone, e aqui o cíngulo, aqui os sulcos, que seria essa fenda longitudinal, por onde vai percorrer o flagelo longitudinal, e aqui no cíngulo eu tenho o outro flagelo, que é o flagelo transversal. Tá? Aqui vendo internamente a gente observa outras estruturas, então temos 4 cloroplastos aqui, cloroplastos com 3 membranas, né? Aqui são as lamelas, onde a gente vai encontrar a clorofila, tá? Nesse caso não temos pirenoide nesses cloroplastos, a gente tem aqui grão de amido, gotícula de lipídio, né? Então são substâncias de reserva, aparato de Golgi, e aqui o núcleo com esses cromossomos condensados, né, que é o que caracteriza o dinocário, ou núcleo dicariótico, tá? Aqui temos as placas tecais, aqui na superfície, e aqui uma estrutura que vamos ver mais na frente, que é o tricocisto, que abre-se num poro aqui sobre essa teca, tá? Vamos ver mais para frente para que serve esse tricocisto. Bom, essa teca, ela vai se apresentar de forma bem diferenciada de acordo com a espécie de dinoflagelado, tá? Mas ela vai ter essa característica de ser formada por plasmalema e por vesículas, onde podem estar presentes nessas vesículas placas de celulose, que é o que vai conferir rigidez, né, para essa teca, tá? Então, a presença, espessura e organização dessas placas de celulose é variável e vai resultar em 3 níveis de complexidade diferentes, que é o que a gente vê aqui, tá? Então, a gente vai ter a formação a partir da presença, né, dessa plasmalema e dessas placas, vesículas com placas de celulose, a gente vai ter a formação de estrutura chamada anfiesma, que é essa camada mais externa da célula, que vai incluir as placas tecais, as vesículas periféricas e microtúbulos presentes ali também. A gente vai ter esse nível de complexidade B, tá? Onde eu tenho aqui a plasmalema, eu tenho aqui a vesícula, tá? Como é que se diz? A gente vai ter esse espaço aqui, né? Essa vesícula que vai ser, então, preenchida, no caso dessa aqui, com uma placa de celulose bem espessa, né? Essa vesícula periférica, tá? Aqui, nesse caso intermediário, eu tenho a plasmalema, as vesículas periféricas são um pouco menor e a espessura dessas placas de celulose também. E aqui, por último, eu vou ter a plasmalema e vou ter a vesícula periférica, porém sem a presença de placas de celulose. Isso aqui vai nos resultar em 3 níveis diferentes de rigidez, né, dessa célula, onde esse tipo B aqui, né, com essas vesículas com muita placa de celulose, uma placa de celulose espessa, vai nos dar uma teca, né, bem mais rígida, claro, bem mais estruturada do que essa D, que vai ter uma forma celular um pouco mais maleável, né, menos rígida, tá?
Nessa teca também eu vou ter a presença de poros associados aos tricocistos, que é justamente o que a gente viu, né, na imagem anterior aqui. Né? Então, a gente vai ter esses poros e um tricocisto associado a ele, com sua função aí específica. Aqui nessa imagem, né, vemos um corte de um dinoflagelado, onde a gente vê bem detalhadamente algumas estruturas importantes. Então, tem cloroplastos, geralmente na região periférica aqui da célula, né? Observem que nesse cloroplasto aqui já tem a presença de um pirenoide aqui em seu interior, tá? Aparato de Golgi na região mais central, um núcleo com vários cromossomos condensados aqui. Além disso, temos aqui essa reentrância aqui que representa a área onde eu tenho o símbolo, tá? Aqui, nessas outras imagens ao lado, temos um detalhe aqui para o pirenoide no interior do cloroplasto, um detalhe aqui para o corte do anfiesma, né, onde a gente vê, então, essas vesículas periféricas. E aqui a gente tem a visão das regiões onde temos, né, os plugs do anfiesma, né, alguns poros também. Nessa imagem aqui temos 3 exemplares de dinoflagelados que são representantes daqueles 3 níveis de organização que vimos do anfiesma, tá? Então, essa espécie aqui de cima, Ceráceo hirundinella, é uma espécie que apresenta o tipo de organização mais complexa, com a plasmalema, as vesículas periféricas e as placas de celulose mais espessas. Então, ela apresenta uma rigidez grande aqui desse anfiesma e, consequentemente, uma teca bem estruturada, né, bem definida em função dessa maior complexidade. Essa outra aqui de baixo, o protoperidíneo, ela apresenta uma complexidade intermediária, né? Ela apresenta, sim, placas de celulose no interior das vesículas periféricas, contudo, essas placas são um pouco mais estreitas, né? Mais delgadas, fazendo com que esse anfiesma seja definido, mas não tanto, né? Não tão rígido quanto o da Ceráceo. E, por fim, essa outra espécie aqui, a Oxyrrhis marina, apresenta um anfiesma formado por plasmalema com vesículas periféricas, contudo sem deposição de placas de celulose, que faz com que essa espécie seja mais maleável, né, sem ter uma forma tão estruturada quanto as outras duas. Em geral, quando essas algas elas se dividem, né, por processo de mitose, essas placas tecais elas são divididas entre as duas células. Então, a parte vai para uma célula, outra parte vai para outra, e elas produzem novas placas através do aparato de Golgi, né, que transporta, então, essa estrutura, essas placas, para a parte periférica da célula, tá? Algumas espécies podem apresentar uma espécie de equidise seguida pela formação de um cisto. Então, nesse processo, elas descartam, né, todo esse anfiesma, essa estrutura, e formam um cisto, como no exemplo aqui da Gambierdisco tóxicos, tá? E depois, esse cisto, em geral, representa uma fase de dormência, onde depois essa espécie volta, então, à fase vegetativa. Aqui é mostrando como ocorre esse processo, né, de equidise, formação de novas vesículas tecais, tá? Então, primeiro, há a perda dessa plasmalema, tá? Das placas e da vesícula tecal, e depois essa parte toda é perdida, tá? E a gente tem uma formação novamente das vesículas tecais, depois um espessamento dessa película que envolve a célula, tá? E depois a formação, né, das placas de celulose no interior dessa vesícula. Aí, quando tudo isso termina, essa película fina, ela se quebra, né? E aí o indivíduo ele sai do cisto, né? Ele volta à fase vegetativa nesse processo.
Bom, a gente viu então que essa estrutura externa da célula, né, é formada por um anfiesma, né, formado por uma teca, e essa teca ela é dividida em epicônio e hipocônio, mas além disso a gente vai ter os flagelos, tá? O flagelo transversal é esse flagelo que vocês estão vendo aqui nessa imagem A. É um flagelo que percorre o símbolo, toda essa parte, esse suco aqui transversal. Esse flagelo tem um formato helicoidal, então ele forma uma espécie de molinha na volta de toda essa alga. E ele vai ser maior, vai ser 2 a 3 vezes maior do que o flagelo longitudinal. E claro, isso tem muito a ver com o fato justamente de ele ter, né, essa morfologia helicoidal. Observem aqui as placas tecais bem definidas também. Bom, aqui na letra B a gente consegue observar por onde sai o flagelo longitudinal. Sai dessa região aqui dos sulcos, tá? É mais ou menos um ponto onde a gente encontra esses dois flagelos, né? Tanto o longitudinal quanto o transversal. É diferente do flagelo transversal. Esse aqui ele vai ter uma base mais ampla e uma extremidade mais estreita. Ele não é helicoidal, ele é reto, né? E ele vai ter cílios fibrilares em toda a sua superfície. Bom, em função, né, desse aparato flagelar tão complexo, né, com esse flagelo transversal todo helicoidal, né, cheio também de fibrilas, a gente vai ter como resultado uma velocidade muito grande com que essas algas podem nadar. Então, os dinoflagelados são as algas mais velozes, podendo atingir uma velocidade de 200 a 500 micrômetros por segundo. Né? E isso representa, né, como é que eu posso dizer, uma capacidade de percorrer de 5 a 10 metros em 24 horas. Né? Então, para uma alga tão pequena, é uma distância considerável. Né? Então, elas realizam migrações verticais, né? Elas podem, durante os períodos de luz, buscar justamente a superfície e durante a noite fugir dessa área mais superficial e buscar águas mais protegidas, né? Em grandes profundidades. Uma estrutura que está associada a essa região, né, de inserção dos flagelos é a púzula. Então, ela representa uma estrutura em forma de saco, né, que se abre por um poro no canal flagelar. Então, aqui a gente tem o poro. Aqui tem a púzula, ela é como se fosse esses pequenos sacos aqui que tem ó, nessa região do flagelo, tá? E acredita-se que a função dessas estruturas é de osmorregulação, né, onde através dela pode ser então expelido o excesso de substâncias que possam estar entrando na célula ou também absorvendo, no caso de estar havendo perda. Sobre o cloroplasto, né, a gente vai ter, como falamos lá no início, 3 tipos de cloroplasto. O cloroplasto típico, né, ele é derivado do endossimbiose secundária com uma rodofita, vai apresentar 3 membranas envolvendo esse cloroplasto, além de clorofilais C e peridinina como pigmento acessório, tá? Os cloroplastos de endossimbiose terciária, eles surgiram através da perda de um cloroplasto, né, que seria uma alga derivada dessa endossimbiose secundária. Então, ela perde o cloroplasto, entra em endossimbiose com a Priminese officia, né, ou aptofita, e como resultado, a gente vai ter um cloroplasto com 3 membranas, clorofilais C e fucoxantina como pigmento acessório, tá? E aí a gente vai ter alguns gêneros apresentando que, como exemplo aqui, temos esse gênero Carenia. Então, a maioria, de fato, tem esse tipo aqui. E em alguns casos, pode também ser observados cleptoplastídeos, que são cloroplastos temporários adquiridos através da alimentação. Né? Em geral, aqui são observados cloroplastos oriundos de clorofita, né? Cloroplastos verdes. Então, aqui nessa imagem vemos esse processo de endossimbiose terciária, tá? Então, um dinoflagelado que possuía, né, um cloroplasto típico, que é aquele com peridinina, ele perde esse cloroplasto, né, vira um organismo heterotrófico aqui, e depois de
tempo, né, ele entrou em simbiose aqui, um endosimbionte, né, ele passou a viver, se hospedar aqui nessa célula, que no caso foi uma priminesiofita, onde a gente vai observar o seu cloroplasto, né, com o pigmento acessório predominante a fucoxantina, tá? E aí, nesse caso, a gente tem essa endossimbiose terciária, né? Por quê? Porque esse organismo ele já tinha passado por uma endossimbiose, né? Já tinha um cloroplasto de endossimbiose secundária, e esse cloroplasto aqui da priminesiofita é um cloroplasto de endossimbiose secundária. Então, depois que ele passou a ser um cloroplasto, né, desse dinoflagelado, obviamente vai ser um endossimbiose terciária, tá? E aqui nessas imagens a gente vê alguns exemplos, né, de gêneros, de espécies do gênero Carene, que apresentam esse tipo de cloroplasto de endossimbiose terciária. Aqui os 3 tipos, né, de cloroplastos. Então a gente tem aqui o cloroplasto típico, com peridinina, 3 membranas. A gente tem as lamelas, né, bem diferenciadas aqui, dispostas, os tilacoides, né, formando lamelas nesse cloroplasto, tá? Nesse caso aqui é um cloroplasto que o endosimbionte seria heteropontofita, reduzido. Então vão ter aqui 4 membranas, fucoxantina, ao invés da peridinina, e a lamela periférica presente, que é essa lamela aqui, ó, esses tilacoides agrupados que eles circundam toda a periferia do cloroplasto, tá? Esse aqui é o característico lá da endossimbiose terciária. E esse aqui seria o cloroplasto verde, que pode ser encontrado em alguns dinoflagelados, tá? Onde a gente vai observar essa relação de endossimbiose com uma clorofita, tá? Por ter clorofila A e C, mas não tem A e B, desculpa, e não tem a C, que vem das rodofitas. Além disso, vai ter a presença de 4 membranas. Bom, outras estruturas celulares que a gente vai observar são os projéteis. Então, são estruturas que disparam quando a célula é estimulada, provocando o movimento na direção oposta. Então, fica claro que é uma estrutura que colabora com a anti-herbivoria, né? Para não haver predação e etc. Seria um mecanismo de fuga, tá? É representado por essa estrutura aqui em bastão, chamada tricocistos, que apresentam fibrilas espiraladas aqui, tá? E quando há o estímulo, né, é disparado aqui, como vocês estão vendo, aqui a célula no indivíduo, e aqui seria o tricocisto disparado, como se fosse um filamento todo enroladinho, né? Esse projétil ele é lançado e dessa forma a alga acaba se deslocando numa direção contrária. Outra estrutura que pode estar presente são os estigmas, mas numa quantidade menor de espécies, né, apenas 5% das espécies, e podem ser simples, na forma de gotas de lipídio. Aqui nesse exemplo temos representado aqui nessa letra E, ou podendo ser mais agrupados, né, envolto por uma membrana, tá? A função de um estigma seria uma estrutura que é estimulada pela presença da luz. Dessa forma, a alga pode responder a essa intensidade de luz, né? Não chega, obviamente, não é um olho, nada desse tipo, mas a luz tende a estimular esses lipídios que estão presentes no estigma. Dessa forma, a alga consegue perceber, né? E no caso de ela precisar se aproximar, ela se dirigir para onde está essa fonte de luz. Bom, os dinoflagelados podem formar esporos de resistências ou hipnocistos, tá? Os hipnocistos, em geral, estão relacionados a uma fase da reprodução sexuada, e os esporos de resistência também, né? Na verdade, pode ser utilizado esses dois nomes, mas a gente pode ter também a formação de esporos de resistência em função de condições adversas, tá? Bom,
Em geral, esses esporos vão ter uma morfologia bem diferente da célula parental, vão ter um envoltório mais rígido, né? E muito por conta da deposição dessa substância que é a dinosporina, que é uma substância bastante resistente, né? Tanto à dessecação quanto a, como é que eu posso dizer, situação de dessecação, situação de elevada temperatura e etc. E ela é uma substância um pouco análoga, assim, parecida com a esporopolenina, né, que é justamente a substância que envolve o pólen e que faz com que ele seja bem resistente também. São importantes em estudos paleontológicos, né, então nos dão informações, né, de quando surgiram essas algas, né, esses esporos. Então, os registros iniciais foram no Triássico, havendo um pico, né, de deposição desses esporos no Jurássico e Cretáceo. E o que faz com que haja a regulação desse processo de formação de cisto é a duração do dia, temperatura e concentração de nutrientes, ou seja, são fatores que podem dizer, né, que não está no momento adequado para a produção primária, né, ou seja, não tem tanta luz, né, a temperatura pode estar muito baixa, a concentração de nutrientes muito baixa, pode estar favorecendo esse processo. A ausência de cromatóforos no citoplasma marrom e granular e também a riqueza em carboidratos. Ou seja, são características, né, de células que elas não estão em momento de fotossíntese, de produção, mas apenas de estar em dormência, né, e também ter essa reserva de carboidratos ali para poder passar esse período inadequado. Então, aqui algumas imagens de cistos, né, os poros de resistências, de algumas espécies. Então, observem como é bem mais rígido, né, bem diferente, né, da forma vegetativa, geralmente esférica, sem muita definição da teca, mas ao mesmo tempo com uma certa ornamentação que permite, inclusive, a identificação de quem pertence, né, qual o gênero que pertence esse esporo. Aqui é uma imagem, né, mostrando que alguns cistos podem apresentar também esqueletos de sílica, né, estruturas mais rígidas na parte mais interna, como tem aqui a disposição dessas estruturas de sílica. Tá? Aqui ainda é possível observar a presença de projéteis também, né, no interior dessa célula. Então, além dessas placas de celulose, alguns dinoflagelados podem produzir também estruturas silicosas, tá? Mas é bastante raro. Outra característica importante dos dinoflagelados é a produção de toxinas. Então, essa produção de toxina, em geral, ela está relacionada, né, com um comportamento anti-herbivoria, né, também para poder, como é que eu posso dizer? Para evitar a predação e também para inibir o crescimento de espécies competidoras, tá? Uma coisa interessante é que todos os dinoflagelados que produzem toxinas possuem cloroplastos, ou seja, de todas aquelas espécies, né, que a gente viu que 50% elas são autotróficas, então 50%, né, dentro daqueles 50% é que a gente vai encontrar as espécies que produzem toxinas. E aí isso leva a uma hipótese de que essa produção de toxinas pelos dinoflagelados é uma habilidade derivada das cianobactérias endossimbióticas. Por quê? Porque tradicionalmente as cianobactérias são as algas, né, que também têm essa característica de produzir toxinas. Então, a partir daquelas cianobactérias que originaram, né, cloroplastos nas rodofitas, por exemplo, né, algumas cianobactérias endossimbióticas dos dinoflagelados, mas que não necessariamente produziram cloroplastos, né, nos dinoflagelados, porque senão seriam de uma endossimbiose primária, mas essas cianobactérias podem ter passado, né, não geraram cloroplastos para os dinoflagelados, mas geraram essa habilidade aí de
produção de toxinas, tá? E aqui a gente tem duas imagens que ilustram, né, alterações no ambiente causadas por uma grande quantidade de dinoflagelados, como a gente tem aqui uma maré vermelha. E aqui a gente tem também florações que causam mortandade de peixes. Então, as principais consequências é a alteração na cor da água, né? Intoxicação dos organismos aquáticos e, às vezes, alteração no cheiro também. Então, entre as toxinas que são produzidas por dinoflagelados, temos esses 4 tipos principais aqui. Então, existe a DSP, que é um envenenamento por frutos do mar, né, que causa diarreia. Então, entre os principais gêneros que produzem essa toxina, a gente tem a Dinophysis, Exuviella e Prorocentrum. Então, a gente vai ter, principalmente em áreas temperadas, né, e provocando gastroenterite. Tá? Essa outra aqui, que é a PSP, ela prejudica o sistema nervoso. E aí a gente tem diversas espécies do gênero Alexandrium, além da Pyrodinium e Gymnodinium. A NSP é uma síndrome que causa despolarização das membranas celulares. Nesse caso aqui, ela causa problemas problemas neurológicos, né? Problemas de tonturas, né? Enfim. E no caso a gente tem como principal espécie a Gymnodilium breve, mas tem diversas que podem produzir também essas toxinas que causam essa síndrome. E a gente tem a Ciguatera, que ocorre principalmente em áreas tropicais e também provoca diarreia e fraqueza, né? Assim como a DSP, tá? Aqui nessa ilustração, né, nessa prancha, a gente vê algumas dessas síndromes. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a PSP e várias espécies de dinoflagelados que produzem, né, toxinas que causam essa síndrome. Aqui no caso da DSP também, várias espécies de dinoflagelados, tá? E aqui as que causam a NSP. Aqui no caso, essa de baixo é uma diatomácea, e é uma síndrome que é específica, né, dessa diatomácea, que é a ESP, que é a síndrome de amnésia. Bom, então o que causa nessas marés vermelhas, nessas florações de algas do grupo dos dinoflagelados, né, que dão essa coloração avermelhada e que podem, inclusive, causar problemas, né, por intoxicação, tá? Então, em geral, a gente tem um conjunto de fatores, né? Normalmente não é um fator isolado que causa essas florações. Então, em geral, a gente tem como estimuladores elevadas temperaturas superficiais da água, ventos mais intensos, que podem ser tanto offshore, ou seja, da costa para o mar, que aí nesse caso eu vou ter o afastamento das águas e o surgimento de ressurgências, ou seja, eu vou ter águas com mais nutrientes que vêm do fundo para a superfície. Ou eu posso também ter ventos onshore, que são ventos que vêm do mar para o continente. Nesse caso, ele vai atuar favorecendo as marés vermelhas porque vão causar acumulação, ou seja, vão concentrar, né, próximo à costa, essas algas. A intensidade luminosa também é outro fator, claro, né? Então dias de sol com clima calmo são mais favoráveis. E nutrientes. Então, em geral, após ressurgências e florações de diatomáceas, então a gente tem aquele monte de diatomácea, né, que aparece, e, em geral, depois de 2 dias a gente vai ter o aparecimento desses dinoflagelados, tá? Porque as condições começam a ficar mais favoráveis. As diatomáceas, elas se beneficiam, né, desse excesso de nutrientes inicialmente, mas depois de um tempo elas começam a ser substituídas então por dinoflagelados. Outro fenômeno, né, além da formação de marés vermelhas, né, dessas florações tóxicas, e que é associado aos dinoflagelados, é a formação daquelas águas brilhantes, né, por conta do fenômeno de bioluminescência. Então, nesse processo, a gente tem uma luz emitida, né,
por organismos vivos através de uma reação que é química, né? Então, a gente tem uma energia que é liberada na forma de fótons ao invés de calor. Então, essa reação ela não muda, né, a temperatura, ela não gera calor, ela gera apenas luz. Tá? Nesse processo, temos uma base, que é chamada de luciferina, e ela é oxidada pela luciferase, produzindo luz. Tá? Então, eu tenho aqui a luciferina, na presença do oxigênio, né, e da enzima luciferase, eu vou ter a oxidação dela, gerando, então, o fóton, né, como produto, que é a luz. Os principais responsáveis por esse fenômeno são os dinoflagelados, tá? E não há registro para espécies de água doce. Então, esse processo, né, de brilhar a água por conta de dinoflagelados vai ser restrito a áreas oceânicas. Então, aqui algumas imagens mostrando, né, esse efeito das águas brilhando por conta dessas florações de dinoflagelado, tá? Uma das espécies, além da Noctiluca, né, que é bastante conhecida, temos essa espécie que é a Lingulodine, que é um dinoflagelado que produz uma das bioluminescências mais intensas, né? Porque essa bioluminescência ela também vai ter uma intensidade variando de acordo com a espécie. Algumas espécies brilham mais do que outras, tá? E aqui a gente vê, né, que a intensidade da fluorescência ela vai ser maior durante a fase noturna, que é aqui que está brilhando mais, né, do que na diurna, que durante o dia eles de fato não brilham muito, porque a gente vai ver mais para frente que eles têm ciclos, né, de brilho e também de fotossíntese. Tá? A gente tem essa produção de bioluminescência de formas diferentes. Tá? Então, a gente tem eles piscando quando estimulados mecanicamente, quimicamente ou eletricamente. Então, tem estímulos que fazem com que eles pisquem. Eles podem também emitir a bioluminescência de forma espontânea. E durante a madrugada eles podem brilhar, eles ficam brilhando fracamente de forma contínua. Tá? Então, são 3 modos diferentes. E os fatores que influenciam na intensidade vai ser a espécie, o tamanho da célula e a condição nutricional. Claro que a condição nutricional, quanto melhor, né, vai fazer com que ela brilhe de forma mais intensa, tá? E essa espécie aqui, a Pyrocistes, é a espécie de dinoflagelado que produz a intensidade, né, de bioluminescência maior, né, conhecida. Qual seria, então, a vantagem, né, para que serve a bioluminescência para os dinoflagelados? Existem 2 hipóteses que explicam por que eles brilham. Uma delas é a hipótese de alarme contra roubo, que seria o quê? Eles se tornam, né, eles se tornam perigosos como presa para herbívoros invertebrados, porque geram um sinal identificando a localização do invertebrado para indivíduos dos níveis acima da cadeia alimentar. Então, tipo assim, o dinoflagelado está ali, e aí, quando vem um predador, né, um herbívoro invertebrado, tentar atacá-lo, ele vai estar dando um alerta para o predador daquele herbívoro, e dessa forma essa bioluminescência acaba se tornando perigosa, né? E daí acaba reduzindo a chance dele ser predado. E a hipótese de susto é que o estímulo mecânico por um herbívoro vai produzir um flash de luz que vai assustar esse herbívoro e faz com que ele se afaste. Tá? Então, tem essas 2 hipóteses. Uma hipótese não exclui a outra, na verdade. Né? Bom, existe um ritmo, né, circadiano na produção de bioluminescência. Tá? Então, em geral, a gente tem o processo de emissão de bioluminescência, de fotossíntese, né?
e até mesmo de divisão celular ocorrendo de formas bem rítmicas, num ciclo de 48 horas, tá? Então, esses picos ocorrem em momentos bem diferentes e distintos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter essa emissão dos flashes de luz, né, atingindo o maior pico no meio da noite, e depois ele se reduz ao mínimo justamente no momento em que há o pico da fotossíntese, tá? Então, por isso que durante o dia, né, a gente não vai ter esse brilho intenso por conta da bioluminescência, mas ao contrário, a gente vai ter o da fotossíntese, tá? E daí a gente tem o brilho luminescente também, ele vai ter um pico maior já perto do final da noite, e o pico de divisão celular vai ocorrer mais ou menos no início do dia aqui. Tá? Então, são coisas que têm essa sincronicidade. E o mais importante, né, o mais interessante é justamente essa oposição entre o pico, né, dos flashes de bioluminescência com o pico da fotossíntese. Os dinoflagelados se alimentam de forma bem diversas, né? Então, algumas espécies são autotróficos exclusivos, algumas espécies são heterotróficas exclusivas, muitas são mixotróficas, ou seja, podem alternar entre heterotrofia e autotrofia, tá? Aquelas que são heterotróficas, elas podem se alimentar de formas bem diferentes. Algumas executam a fagotrofia, né, que é quando elas englobam partículas de alimento, seja matéria orgânica particulada ou organismos mesmo. Outras apresentam a formação de um páleo, que é uma espécie de véu citoplasmático, é uma projeção desse citoplasma, né, que envolve a sua presa e assim é capturada. A mesocitose é quando eu tenho a emissão de um pedúnculo citoplasmático, por onde esse indivíduo vai então absorver o conteúdo celular da sua presa. E a osmotrofia, que é quando essa célula algal ela consegue absorver material dissolvido, matéria orgânica dissolvida, né, como forma de se nutrir. Então, aqui alguns exemplos, né? Aqui a gente tem a Noctiluca, que é um dinoflagelado bastante conhecido, né, por conta da sua bioluminescência. Essa espécie, então, ela apresenta um tentáculo, tá? Esse tentáculo é responsável, né, pela captura de partículas, né, de alimento, de organismos mesmo. E depois dessa captura, né, esse indivíduo, então, direciona esse alimento para essa cavidade oral aqui, onde ele vai, então, fagocitar, né, esses organismos, né, essas partículas de alimento. Então, assim, as noctilucas têm essa característica de serem essencialmente heterotróficas, né, mas produzindo, então, né, seu próprio alimento também, sendo caracterizadas como espécies mixotróficas. Esse outro indivíduo aqui é um exemplo de uma espécie que apresenta o páleo, então uma projeção aqui do citoplasma. Então, a partir dessa cavidade aqui, né, onde a gente tem os sucos, é então emitido esse citoplasma que vai envolver essa partícula, tá? Então, primeiro a gente tem esse filamento fino que captura a presa, depois ele lança o páleo, que então captura o indivíduo, né, esse citoplasma que vai então digerir essa presa. E aqui o indivíduo que se alimenta por mesocitose, né, que é a emissão de um pedúnculo, então, né, e esse pedúnculo ele vai, fazer a digestão, né, e absorção do conteúdo da célula, aqui no caso que temos uma dunaliella, né, que é uma organoclorofita. Aqui também mais um detalhe para o pedúnculo.
Bom, além dessas espécies que são heterotróficas ou autotróficas, né, a gente vai ter dinoflagelados que vivem em simbiose com outros organismos, tá? Nesse caso, a gente chama esses dinoflagelados de zooxantelas. A gente vai ter ocorrendo em quase todas as espécies de corais hermatípicos, várias anêmonas e moluscos, tá? Esses corais hermatípicos são justamente os corais formadores, os quinidários formadores de recifes de coral. Em geral, a morfologia desses dinoflagelados vai ser de esferas cocóides, né? E vamos ter como principal gênero o simbiodino. Então, nessa imagem vocês observam aqui, ó, como é diferente. Então, aquela estrutura do anfiesma, né, aquela teca rígida, ela é perdida e essas células se tornam mais delicadas, né, e mais esféricas. 98% do carbono fixado é transferido para o hospedeiro. Tá? Então, a gente já tem uma ideia de que esses organismos, essas zooxantelas, são importantíssimas, né, para esses organismos que se envolvem nessa simbiose. Então, aqui alguns exemplos, né, de zooxantelas aqui nos pólipos dos corais. Esse molusco bivalve também, né, que apresenta zooxantelas no seu tecido aqui, a tridacna. E esse processo é bastante importante para o fornecimento de alimento para essas espécies. Alguns dinoflagelados possuem também algas simbiontes no seu interior. Então, como exemplo, temos essa Noctiluca aqui, Centinas, né, em que é possível observar várias algas endosimbiontes aqui no seu interior, que são da espécie Proteoglena noctiluca. Tá? Então, ele captura nessas células através do tentáculo e elas acabam vivendo aí em simbiose no interior da Noctiluca. Bom, sobre a classificação, né, a gente, como viu lá no começo, a gente viu que os dinoflagelados fazem parte do reino Chromista, o filo Myozoa, e aí a gente vai ter dentro da classe Dinophysia 4 ordens, tá? Elas, em geral, vão ser definidas pela morfologia, né, em geral, dessa teca, tá? Então, a Prorocentralis, por exemplo, vai apresentar uma parede celular dividida verticalmente em duas metades, não apresenta símbolo e os dois flagelos estão localizados no ápice da célula. Na ordem Dinophysialis, a gente vai ter uma parede celular dividida verticalmente em duas metades também, só que a gente vai ter extensões da teca bem elaboradas. Peridinialis vai apresentar células móveis com epicônio e hipocônio, ou seja, uma característica, né, uma daquelas mais marcantes da célula do dinoflagelado, separados por um símbolo e uma teca relativamente espessa, ou seja, entraria naquele grupo de complexidade da teca intermediária. E as gimnodiniales são células móveis com epicônio e hipocônio separados por símbolo também, e uma teca fina ou reduzida a vesículas vazias, ou seja, aqui a gente vai encontrar boa parte daquelas algas que tem um anfiesma menos complexo. E aqui alguns exemplos. Então aqui, ó, na Prorocentralis, o que eu tenho? Vou ter essa teca dividida verticalmente em duas metades, tá? E os dois flagelos localizados aqui no ápice da célula, tá? Então não tem aquele símbolo, né, com flagelo longitudinal e transversal, não, os dois estão no mesmo ponto aqui, tá? Então aqui como exemplo temos essa espécie aqui, que é a Prorocentrum micans. Nas dinoflageladas a mesma coisa, ó. Teca dividida verticalmente em duas metades semelhantes, tá? Só que eu tenho expansões aqui dessa teca bem complexa, certo? Então eu tenho aqui essas expansões aqui, que aqui é até chamado de asa, essa estrutura, tá? E aqui uma coroa aqui, também bem complexa. Em peridiniales eu vou ter, então, essa estrutura mais bem definida em epicônio e hipocônio, símbolo,
né, que também é o símbolo, o suco. Como 2 exemplos, eu tenho o peridíneo e a ceráceo. Então aqui eu tenho complexidade aqui do enfiesma grande, né? São algas mais rígidas. Aqui um exemplo também de uma alga bem diferente, né? Que é a Ceraceum platicorne, com esses que a gente chama de chifres aqui, mais expansivos, né? Aqui, com cloroplastos se distribuindo aqui nessa região. E a Gymnodinialis, que seria um exemplo das algas com menos complexidade da teca. Então a gente tem aqui a Girodínio e aqui a Gymnodínio. Mas também, né, com essa divisão entre epiteca e hipoteca, né, ou epicone, hipocone, cíngulo e suco. A cachivo sanguínea, que é um Gymnodinialis também, tá? É uma das espécies responsáveis pelas marés vermelhas na maior parte do mundo. Bom, e sobre o ciclo de vida, né? Sobre o ciclo de vida, a gente vai ter ciclos sexuados e assexuados, tá? Eu coloquei 2 exemplos aqui. Primeiro da Alexandrium scavatum, onde a gente tem o processo de reprodução assexuada ocorrendo através de mitose simples, né? Divisão celular simples, como vocês estão vendo, a célula vegetativa entre mitose se divide e dá origem a novas 2 células. Durante esse processo eu também posso ter a formação de cistos temporários, né? Onde esse indivíduo vai ficar em estágio de dormência, depois volta para a fase vegetativa, tá? No ciclo sexuado, eu vou ter a célula vegetativa se comportando como gametas, né? Então, eu tenho aqui zoósporos, né, que são células flageladas, que se comportam como gametas. A partir do momento que esses gametas se fundem, através do processo de singamia, eu tenho a formação de um zigoto chamado planozigoto, porque ele é flagelado, tá? Então ele é móvel. Esse planozigoto depois ele vai entrar no estágio de dormência, ele vai se incistar, formar uma camada espessa aqui, vai passar a se chamar hipnozigoto. Claro que depois que entra nessa fase, a partir daqui eu tenho um indivíduo diploide, tá? Depois que esse indivíduo ele volta, né, ele germina desse zigoto, aqui desse hipozigoto, ele vira um plano meiócito, que é justamente esse indivíduo que vai sofrer a meiose, tá? Então, essa célula que volta a ser livre natante, né? Ela sofre meiose e dá origem a 4 novas células vegetativas haploides aqui, fechando o ciclo, tá? Então, eu posso ter um ciclo assexuado, que é o mais comum, mas eu posso também ter um ciclo sexuado. E o outro exemplo que eu tenho, que eu trago para vocês, é da reprodução do Ceraceum, tá? Que é essa espécie aqui, nesse gênero aqui. Nesse caso, eu vou ter também reprodução assexuada, através da divisão celular simples, tá? E, eventualmente, eu posso ter, então, a produção, nesse processo, né, de reprodução assexuada, eu posso ter a formação de gametas, sendo que sempre que eu tenho uma formação de gametas aqui, um deles vai ser bem pequeno e esse menor vai ser o gameta masculino, tá? E o maior é o feminino. Bom, uma vez que eu tenho essas células, né, essas células sexuadas aqui, da reprodução sexuada, né, se encontrando, né, e dando origem, então, a um zigoto, eu vou ter a formação, então, dessa célula diploide, que é o meu plano zigoto, ou seja, um zigoto que continua com flagelo e por isso tem mobilidade, por isso que é chamado de plano zigoto. Esse plano zigoto, que é diploide, ele sofre meiose e vai dar origem, então, né, a 4 células fídeas, sendo que é interessante, aqui só está representando 2, mas são 4. É interessante que a gente vai ter diferenças morfológicas nessas células filhas aqui, porque em geral eu vou ter uma metade apresentando esse chifre antiapical maior
e a outra com esse chifre apical aqui, vai ser maior, né? Ao contrário desse aqui. Então, tem essas diferenças no tamanho aqui, desses chifres aqui, inicialmente, quando essas células surgem, mas depois restabelece o tamanho normal, na medida em que elas se desenvolvem. Ok, gente? Então, com isso a gente termina nosso conteúdo, né, sobre os dinoflagelados, tá? E é isso. Até a próxima aula. Espero que tenham aproveitado e bons estudos para vocês.